Olá turma, e aí, tudo bem com vocês? Então vou deixar esse vídeo aqui para complementar o estudo e vocês acompanham aí pelo material de vocês, tudo bem? Então vamos começar aqui falando um pouco sobre a estrutura espacial das moléculas. Para a gente compreender as propriedades das substâncias moleculares, o que é necessário? Então é necessário a gente conhecer a composição elementar dessas substâncias, que são o que? São as ligações entre os átomos e a geometria de suas moléculas. A geometria molecular é a forma como os átomos estão espacialmente dispostos nas moléculas. Então, é a disposição espacial dos átomos, né? Naquela visão tridimensional. Então, o que permite chegar, né, à geometria molecular é um conjunto de informações que são obtidas por diferentes técnicas, diferentes métodos, até às vezes, até mesmo as observações macroscópicas. Essas que a gente vê a olho nu mesmo. Então, através dessas técnicas e métodos e estudos, que chegou à conclusão que a molécula do metano, né, que é o CH4, que eles colocam muito essa molécula aqui como exemplo, tá? CH4, apresenta uma geometria tetaedro. Tetaedro, ela tem até mostrado aqui embaixo, ó, tetaedro. Ela tem uma forma de uma pirâmide, tá? Uma pirâmide regular de 4 faces, na qual os átomos de hidrogênio formam um carbono com ângulos de aproximadamente 109 graus. Então, olha só, então tem uma forma tetaédrica, tá? Forma de pirâmide, tá ok? Que aqui fica mais difícil. Opa, aqui assim, tá? Então ela tem uma forma de pirâmide e também ele fala um pouco aqui. Através dessas técnicas de estudo é possível chegar à conclusão, né, do ângulo da disposição dos átomos da água, né, do H2O. E a sua geometria é uma geometria angular, tá? Geometria de ângulo, está formando um ângulo, não está formando um ângulo? É um ângulo aqui. O ângulo formado entre os átomos de hidrogênio e oxigênio de aproximadamente 104 graus, tá? 104 graus aqui. Então, as representações mais comuns da geometria molecular são as que utilizam bola e bastão. Essa é a representação que vocês estão vendo aqui, em forma de bola, né, e bastão, tá ok? Que esse bastão significa a ligação entre os átomos, tá? Por exemplo, aqui na água, né, nós temos H2O, então 2 átomos de hidrogênio, seria o hidrogênio e essas duas bolas de cinza, né, e o oxigênio que é a bola vermelha, tá ok? Aí as ligações são essas hastes, tá? São essas hastes que unem as esferas, né, que no qual seriam os átomos, tá ok? Mas também existe o modelo de preenchimento espacial, né? Nesse modelo de preenchimento espacial, o que acontece? Procura-se representar o espaço ocupado por cada átomo na molécula. Nesse caso aí, nesse tipo de representação, ele simula a interpenetração dos elétrons, né? Então, não aparece aqui nesse caso as ligações. Então, ocorre a impenetração das eletrosferas nas ligações químicas, tá ok? Como vocês podem ver aqui, ó, o modelo do CH4, então não aparece essas hastes, tá ok? Então é uma interpenetração dos átomos com o outro. Aqui nós temos a molécula de H2O, então seria as duas, essas esferas aqui estariam entrando uma na outra aqui. Seria essa cinza, seria o átomo de hidrogênio e a de vermelho de oxigênio. Então esse modelo aqui de preenchimento espacial, apesar de indicar o espaço ocupado pela molécula, ele dificulta a visualização da posição de alguns átomos em estruturas mais complexas. Então não aparecem as ligações. Então, o conhecimento da estrutura espacial das moléculas complexas permite melhor compreensão de suas propriedades. Então, um exemplo disso é a elucidação da conformação espacial do DNA, realizado aí pelos cientistas Watson e Crick, possibilitou aí o estudo da genética a nível molecular. Então, isso é muito importante nos estudos aí da ciência em geral, tanto
na área médica, na área dos materiais, enfim, isso é muito importante, descobrir, né, a disposição espacial dessas moléculas. Aqui, né, o exemplo que vocês estão vendo aí no livro é a disposição molecular da molécula de DNA. Como vocês podem ver aí, são várias esferas, né, constituídas por vários átomos, e esses átomos é o que constitui a molécula do DNA, certo? Então, continuando aqui, né, teoria da repulsão dos pares eletrônicos, o inglês Ronald James, ele desenvolveu uma teoria relativamente precisa para prever a geometria das moléculas. Qual que era essa teoria? Ele descrevia a geometria molecular a partir da forma eletrônica da molécula. A forma eletrônica, vocês viram lá, que é aquela fórmula que você desenha, você coloca os pontinhos. Eu vou até apagar aqui, Você vai colocar os pontinhos representando os elétrons da camada de valência, que é a camada de valência, que é a última camada dos elétrons, ok? Então aqui nesse caso aqui, tirar aqui representando o átomo de carbono, que tem 4 elétrons na última camada. Então essa é a representação da fórmula eletrônica. Então, segundo essa teoria, os pares de elétrons localizados na camada de valência de um átomo devem distanciar-se o máximo possível um dos outros. Porque esses elétrons, eles têm a mesma carga, são todos negativos, e o negativo com o negativo eles não combinam, então eles se repelem um dos outros, né? Então eles exercem uma repulsão entre si. Esses pares exercem uma repulsão entre si, não importando se eles estão em uma ligação covalente ou se eles estão livres. Tá ok? Se eles estão livres, lembra lá da ligação metálica, então, dos metais, né, que os elétrons estão livres, né? Enfim, então não importando o tipo de ligação, se é covalente ou se estão livres, tá? E aqui também ele fala que a ligação dupla ou tripla, os pares de elétrons envolvidos se comportam apenas como se fosse um único par, pois eles estão localizados na mesma região do espaço entre os dois átomos envolvidos na ligação. E essa teoria aqui, essa parte aqui é muito importante. Essa teoria ficou conhecida como teoria repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Os pares de elétrons na camada de valência de um átomo em uma molécula tendem a se distanciar o máximo possível um dos outros devido à existência de forças de repulsão entre eles, pois como são negativos, e negativo com negativo não combinam, então eles vão acontecer a repulsão entre eles. Então, de acordo com essa repulsão dos pares eletrônicos, comporta-se como se fosse um único par de elétrons. Um par de elétrons não compartilhados, beleza? Livre, né? Uma ligação covalente simples, uma ligação covalente dupla, uma ligação covalente tripla, tá? Então, se tiver, eu vou mostrar para vocês aqui nos exemplos. Então, aqui uma informação bem interessante, para 4 pares de elétrons, a distribuição mais afastada do espaço é um tetraedro. Olha só, em que um átomo se localiza no centro e em cada par de elétrons aponta um vértice com um ângulo de aproximadamente 109 graus. Então nós temos aqui, quantos pares nós temos aqui? Eu tenho um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. Então se eu tenho 4 pares, vai ter uma repulsão entre eles, né? Então haverá essa disposição aqui, tetraédrica, tá? Na forma de pirâmide. Agora, se forem apenas 3 pares de elétrons, a conformação é plana, com um ângulo de 120 graus. Os átomos equivalendo a um triângulo equilátero. Então, se tiver 3 pares, vamos ver aqui. Primeiro a gente sempre olha o átomo central. O átomo central é aquele que está ligando a todo mundo. O carbono está ligando ao hidrogênio, o oxigênio, tá ok? Então a gente tem que focar, olhar para o átomo central. Quantos pares de elétrons eu tenho aqui? Não tenho 1, 2 e 3, porque até ali ele estava falando, lembra? Que as ligações duplas equivalem como se fosse um par, né? Como se fosse um único par.
Então, quando eu tenho 3, ela tem uma forma de triângulo equilátero. Olha só, forma de triângulo equilátero, tá? Aqui, até aqui, eu acho que dá para até ver aqui, ó, uma forma de triângulo. Agora, para 2 pares de elétrons ao redor do átomo central, o ângulo formado é de 180 graus, ou seja, eles estão sobre uma reta. Então, vai ser aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um carbono, que é esse dióxido de carbono, né? Eu tenho aqui o átomo central, que é o carbono, e quantos pares eu tenho? Eu tenho 1, 2. Então, quando eu tenho 2 pares, então, ela é reta, tá? Ela tem o ângulo formado é de 180 graus, então forma uma reta, ok? Tá aqui essa esfera escura que é o carbono e as esferas vermelhas são o oxigênio, tá? Então você tem que escrever a fórmula eletrônica para depois saber qual vai ser a distribuição espacial entre elas, tá? Então tem que escrever, desenhar esses pontinhos aqui, que facilita muito. A própria fórmula eletrônica ajuda a descobrir a geometria, né? Prever a geometria molecular. Então, prevendo a geometria molecular. Então, para prever a geometria molecular de uma molécula, pode-se proceder da seguinte maneira. Ó, primeiro a gente tem então que escrever a fórmula eletrônica, tá? Primeiro a fórmula eletrônica da molécula e identificar o átomo central. A fórmula eletrônica, como vocês podem ver, são aqueles pontinhos que representam os elétrons da última camada, né, que é da camada de valência. Ó, faça a distribuição espacial dos pares de elétrons na camada de valência ao redor do átomo central. Garanta que os pares de elétrons estejam com a máxima distância possível entre eles. Ó, teoria, repulsão dos pares eletrônicos. Então deve ter essa repulsão entre os pares de elétrons. Tá, okay? Para definir a geometria, observe a distribuição espacial dos átomos envolvidos. No caso da água, H2O, o átomo de oxigênio, no caso a água H2O, o átomo de oxigênio é rodeado por 4 pares de elétrons. 2 deles participam da ligação com átomos de hidrogênio e 2 estão livres. A distribuição espacial dos pares de elétrons é tetaédrica. Então, olha só. Aqui eu tenho o átomo, molécula, né, na verdade, da água. Aqui está representada a fórmula eletrônica. Ó, como vocês podem ver, tem 1, 2, 3, 4 pares. Beleza, 4 pares. E um par aqui, ó, né, está ligando com o hidrogênio, né? O hidrogênio com o oxigênio. E sobra 2. E esses 2, eles devem estar assim separados. Na verdade, todos esses pares aqui eles devem estar distanciados um do outro, tá? Aí o que acontece, né? Como esses pares, esses 2 pares livres, né, eles ficam um distante do outro, se for, porque como eles têm a carga elétrica negativa, então negativo com negativo não combinam, então eles ficam um longe do outro. Então, forçando, né, essa angulação aqui, ó, essa angulação do hidrogênio, tá? Aí, como ele fica, então como essa distribuição é tetaédrica, mas como só há 2 átomos aqui, que se tivesse mais um, aí sim ia ser piramidal. Mas como é só 2 átomos de hidrogênio que está ligado ao oxigênio, então ele vai ficar só angular mesmo, ó, ângulo. Olha, angular forma um ângulo. Da molécula de CH4, o átomo de carbono central apresenta 4 pares de elétrons para repulsão. Apresenta 4 pares de elétrons para repulsão, 4 ligações simples. A distribuição espacial é tetaédrica. Olha só, vamos ver aqui no CH4. Ó, o átomo de carbono aqui ele está ligado a 4 hidrogênios, né? E como podemos perceber, ó, nós temos 4 pares de elétrons, 4 pares. Então, como tem 4 pares, então lembra lá da página anterior, se eu tenho 4 pares, ela tem uma distribuição espacial de pirâmide, tá? Mas aqui também mostra, né, tetaédrica, olha só. Então,
tem esse formato de pirâmide, né? Então, como vocês podem perceber, aqui, ó, nesse do CH4, né, que é tetraédrica, ela parece com piramidal, né, mas como tem mais um átomo aqui em cima, ó, porque ele está ligado a 3, né, o carbono, aí nesse caso é um pouquinho mais puxado, é quase parecido com uma pirâmide, né. Então, quando tem 4 átomos ligado ao átomo central, né, essas 4 ligações, 4 pares, então é tetraédrica. Olha só aqui, ó. Então vamos continuar vendo aqui, ó, geometria de algumas moléculas nessa tabelinha. Então, primeira coisa, você vai escrever a fórmula eletrônica, né? Por exemplo, tem lá o HCl, né? Então aqui, como eu tenho só um par, né? Vou colocar aqui, como aqui eu só tenho um par. E aqui, ó, outra informação bem interessante nessa tabelinha aqui, que tem a fórmula eletrônica, né? A distribuição dos pares de elétrons ao redor do átomo central. Aqui no caso ele está representando em forma de traço, né? Ou bastão, né? Então toda molécula diatômica ela é linear, tá? Diatômica quer dizer o que? 2 átomos, tá? Diatômica, 2 átomos. Então a geometria molecular vai ser linear, tá? Distribuição espacial vai ser dessa forma aqui, né? A bolinha, né, representando o hidrogênio, e essa bolinha verde maior que é o cloro, e essa haste que representa a ligação, tá? Essa outra fórmula aqui, né, que é o C2H2, né? Também a mesma coisa, você vai colocar todos os pares. Esses 2 carbonos aqui, ó, nesse caso, eles estão representando como um átomo central, ó, e eu só tenho um par aqui, ó. Só tem um par, porque lembra que quando na geometria molecular, até lá na página 137, lá não fala sobre a teoria e repulsão dos pares eletrônicos, comportam-se como se fosse um único par de elétrons, né? Então se eu tenho um par de elétrons ali, ó, na verdade eu tenho 3 pares, né, que são 3 pares que estão aqui, ó. São 3 pares, 1, 2, 3, mas eles se comportam como se fosse um, tá? Então isso vocês têm que dar uma olhada lá na página 137, tá ok? Então se eu tenho um par, ela é linear, tá ok? Aqui no caso do CO2, também, ó, eu identifiquei o átomo central que é o carbono, eu coloquei os pares aqui, tanto do oxigênio quanto do carbono, tá? E quantos pares eu estou fazendo aqui, ó, o carbono, né? O carbono é o átomo central, então eu tenho um par aqui, ó, tá? Na verdade aqui eu tenho 4 pares, né? Aqui nessa outra fórmula eletrônica aqui, o carbono é o átomo central, né? Porque ele faz ligações com todos os átomos, né? Então você vai escrever, vai colocar tudinho os elétrons, né, do carbono e os seus pares. No caso aqui, ó, o carbono, como é até a própria estrutura que está mostrando, é uma ligação dupla, né, é como se fosse um par. Aqui temos outro par e aqui temos o outro par. Se quando tem 3 pares é trigonal, lembra de 3, trigonal. Mas também existe, por exemplo, igual ao SO2, nós temos aqui o enxofre, né, que é o átomo central, muito bem. O enxofre, que é o átomo central, tá? Então ele está fazendo ligação com os 2 oxigênio aqui, muito bem. Ele está fazendo uma ligação dupla, né, com esse oxigênio aqui, né, e uma ligação simples, porque o oxigênio ele está emprestando aqui o enxofre. Mas isso não é um tema agora para a gente estudar, né? Porque isso foi visto lá nas ligações covalentes, tá? Então aqui nós temos um par e aqui nós temos outro par. E temos o outro par aqui em cima. Então são 3 pares. Nesse caso aqui, como o par, ele como se fosse, ele fica lá em cima, tá? Sobrando. Então ele fica com esse aspecto de trigonal. Mas como não há um outro átomo aqui, tá?
ele vai ser angular, ó. Ele vai formar um ângulo, tá certo? Se tivesse mais um igual esse aqui, ó, do C2CO, igual esse exemplo que estava aqui em cima, ó, né? Aí sim seria trigonal plano, mas como não tem um outro átomo aqui em cima, vai ser angular, tá? Aqui piramidal, né? Nós temos aqui com 4 pares, né? O nitrogênio é o átomo central, ele faz ligações com todos os átomos aqui, tá? De hidrogênio. Muito bem. Olha só. Então, nós temos aqui 4 pares, né? 1, 2, 3, 4 pares ligantes. Na verdade, 3 pares, né? Mas sobrou mais um par aqui em cima. Então, esses 3 aqui, ó, como você pode ver, o hidrogênio, ele fica aqui embaixo, tá? E sobrando um par lá em cima, né? Pela teoria de repulsão, não pode ficar nem aqui pertinho nem outro, então ele fica mais distante, né, possível. E ele vai ter essa forma piramidal. Como são 3 ligantes, tá? São 3 ligantes, 3 átomos, então é piramidal, tá ok? Então, continuando aqui, ó, na parte de polaridade das ligações das moléculas, aqui então ele fala que muitas propriedades das substâncias moleculares, né, como temperatura, temperatura de ebulição, solubilidade, temperatura de fusão, podem ser interpretadas com base na geometria das moléculas e na polaridade das ligações entre os átomos. E aí a gente vai estudar um pouco sobre as ligações polares e ligações apolares. Aqui eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma analogia como se fosse uma pilha. A pilha, essa bateria que a gente usa em brinquedos, enfim, vários produtos eletrônicos, tem um polo, né? Na verdade tem 2 polos, né? Um positivo e um negativo. Aí eu vou mostrar aqui para vocês que é bem parecido. Quando nós temos aqui uma molécula de O2, de N2 e cloro Cl2, eles têm a mesma eletronegatividade. Aí o que acontece? Eletronegatividade, lembra lá na página 112? Eletronegatividade é a grandeza que corresponde à capacidade de um átomo ter de atrair de elétrons, certo? Então, se você não viu, dá uma estudada lá na página 112. Então, se eu tenho a mesma eletronegatividade, então dá um empate, né? Então nenhum nem outro ganha, tá? Então, no caso aqui do O2 ou do H2, tá? Aqui embaixo que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, nesse caso, eles exercem a mesma força de atração, tá? A mesma força de atração sobre os elétrons. Logo, a distribuição de cargas no espaço é simétrica e não há formação de polos elétricos na molécula. E a ligação química é classificada como apolar, porque não vai ter um positivo e um negativo. Então, até aqui fala, né, sobre as ligações covalentes apolares, o que são? São aquelas em que os elétrons são igualmente compartilhados entre os átomos da ligação. Nas ligações covalentes entre os átomos de diferente eletronegatividade, o mais eletronegativo atrai com maior intensidade os elétrons da ligação, deslocando para si maior densidade de cargas negativas. Aí sim vai ter essa parte, vai ter um polo, né? Vai ter 2 polos, um negativo e um positivo. Então, se as cargas são igualmente compartilhadas, elas são apolar, quer dizer que não tem polos. Agora, quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, do cloreto de hidrogênio, tá? Então, o cloreto de hidrogênio vai ser diferente, ó. Cloreto, né, de hidrogênio. Eu tenho o cloro, que ele é mais eletronegativo, então ele tem a tendência de atrair os elétrons, né, do hidrogênio, porque ele só tem um, então ele vai atrair. E com isso, ele vai ficar com uma densidade de carga negativa muito alta em relação a esse. Agora sim, essa molécula, né, de HCl, né, de HCl, cloreto de hidrogênio, aí sim vai ter um polo, tá, negativo e um polo positivo, tá? Então agora sim ela é polar, tá? Agora sim ela é polar porque ela tem uma carga negativa, né, e uma carga positiva, certo? Então, como tem eletronegatividades diferentes, né, ó, eletronegatividade diferente, porque o cloro tá bem por aqui, né, e o hidrogênio aqui, ó, bem diferente, né? Então haverá
essa polaridade, tá? Então, ligações covalentes polares são aquelas que os pares de elétrons compartilhados estão mais próximos de um dos átomos da ligação, tá certo? Então, continuando aqui, momento dipolo e polaridade das moléculas. Então, aqui ele está falando que a polaridade de uma ligação é consequência da simetria ou não com que os elétrons da ligação se distribuem em torno dos átomos envolvidos. Olha só, numa ligação apolar, né, os elétrons estão espalhados de maneira simétrica. Ó, como podemos perceber aqui, ó, os elétrons eles estão de forma simétrica, não há uma polarização, né, não há essa formação de polos. Nas ligações polares, né, na qual há formação de polos, né, negativo e positivo, estão mais concentrados ao redor do átomo mais eletronegativo, né? Olha só, igual do HCl, né? O HCl está concentrado a maior quantidade de cargas negativas, né, no cloro, porque ele é mais eletronegativo, e com isso há uma formação de um polo, né, uma parte negativa e a outra positiva, né? Porque aqui tem maior intensidade de cargas elétricas negativas. Então, olha só, de forma semelhante, pode-se dizer que uma molécula apolar é aquela em que os elétrons estão simetricamente distribuídos. Beleza, é o que a gente estava estudando aí. E a molécula polar é quando as suas extremidades apresentam maior densidade eletrônica, ou seja, a distribuição de cargas não é uniforme, é assimétrica. Ó, como vocês podem ver, aqui até pela essa representação aqui, né? Ela é assimétrico e aqui é simétrico, ó, simétrico igualzinho, certinho, né? Dividido certo, né? Aqui é assimétrico, não tem uma divisão certa, né? Ó, as ligações polares, né, são aquelas que têm os dipolos elétricos, né, dois polos, né? Então, o dipolo elétrico ele é representado por um vetor, tá? Que aponta para a extremidade da ligação que concentra maior quantidade de elétrons, né? O polo negativo. Olha só, o HCl, né? Tá aqui a representação, né? Na forma de linha, de bastão. A gente não viu lá que o cloro ele é mais eletronegativo, então ele é negativo, né? Essa parte aqui da molécula é negativa e essa outra parte é positiva. Então, com isso, ela é representado por um vetor, que é representado também por essa letrinha aqui, ó, Mi, né, uma letra grega, e tem uma seta indicando para o lado mais eletronegativo. É aquele átomo que é mais forte, tá? Então, indicando essa seta aqui. Você vai colocar o Mzinho não, o Mi, né, que é uma setinha indicando para para o átomo mais eletronegativo, aquele que tem maior força. Ó, a intensidade de um dipolo elétrico, que indica a intensidade das cargas parciais, é chamada de momento dipolo ou momento dipolar, tá? Representado aí por essa letrinha grega aqui, ó, Mi, certo? Então, o momento dipolar, né, que é representado aí por essa letra, né, o MR, é dado pela soma do vetorial dos momentos dipolo de todas as ligações. Então, é a soma, tá, da força, tá? Então, indicando para onde vai os elétrons, tá? Então é indicando a força do átomo, tá? Nessa ligação. Ó, uma molécula é classificada como apolar quando apresenta um momento dipolo resultante igual a zero. Que a gente viu, né? Que aqui, ó, não há, é uma simetria, então os dois são eletronegativos de mesma intensidade, então nenhum ganha, nenhum perde. Então fica igual a zero. Agora, quando eu tenho um momento dipolo diferente, né? Diferente de zero, aí vai ser o Mi, né? Diferente de zero, claro, né? Igual aqui do HCl, tá? Ó, essa aqui é bem interessante, ó. Todas as moléculas diatômicas homonucleares formadas, o que é homonucleares? Formadas por apenas átomos de mesmo elemento químico são apolares, tá? Então quer dizer que não tem polos. Ó, as moléculas diatômicas, quer dizer, dois átomos, constituídas por átomos de elementos diferentes, são classificados como polares, como é no caso do HCl, tá? Moléculas diatômicas homonucleares são aquele H2, né? A gente viu aqui, tá? E tem moléculas diatômicas diferentes, é o HCl, tá?
Porque como a gente pode ver, o HCl, ele é um átomo diferente, né? Um cloro e um hidrogênio. Então, geometria molecular e polaridade das moléculas, né? Então, grande parte das propriedades físicas e químicas das substâncias depende não só das características dos elementos que as constituem, mas também da geometria de suas moléculas. Olha só, aqui ele fala, como por exemplo a molécula de água, né, que é H2O, cuja geometria se faz com que ela seja polar. Olha só, a geometria dela, como está aqui escrito, representado aqui ao lado, ela é uma molécula apolar, tá? Perdão, polar. Ó, a soma vetorial dos momentos de polo dessa molécula resulta em μ diferente de zero, pois os dois polos, né, esse delta do oxigênio, ele é negativo e do hidrogênio é positivo, formando um ângulo de 104 graus. Olha só, eu tenho aqui o oxigênio, né, e aqui esse cinza, o hidrogênio. Beleza. Lembra que o oxigênio ele é mais eletronegativo? Então, ele vai ter a tendência, né, de atrair mais os elétrons. Então, ele vai ficar com essa densidade de cargas elétricas negativa aqui. Por isso, ele vai ficar negativo aqui, ó, nessa ponta aqui do oxigênio. Ok? E o outro, né, do hidrogênio, lembra? Se ele tem agora, ele perde um pouco dessa densidade, ele fica positivo. Se um tem uma carga negativa, tá? O outro vai ser positivo, tá ok? O outro lado. Por isso, essa molécula, ela é polar, tá? Então ela tem dois polos, por exemplo, o negativo e o positivo. Aqui, ó, também temos os outros exemplos, na qual o μ, né, o momento de polar, ele é diferente de zero. O SO2, muito bem. Tá aqui o enxofre aqui no meio, né? E o oxigênio. O oxigênio, como vocês podem ver aqui, ele é mais eletronegativo, ele está puxando, né, os elétrons para ele. E quem tem a maior densidade de cargas elétricas negativas fica negativo. Então, ó, negativo. E o outro, o enxofre, né, como ele é menos eletronegativo, então o enxofre, então ele fica positivo, certo? Então essa molécula é polar. Aqui nós temos o CHCl3 também, ó. Então, temos aqui o carbono, que é o átomo central. Aqui os Cl3, né? Cada um desses verdinhos aqui é o Cl, tá? E o cloro, ele acaba atraindo, né, mais os elétrons, então com isso ele vai ficar com uma densidade negativa, né, maior. E então vai ficar negativo. E o hidrogênio, né, que é o menos eletronegativo aqui da ponta, ele fica positivo, tá? Aí o carbono, ele tem uma força, digamos assim, maior do que o hidrogênio, acaba puxando, tá? Como ele é central e o hidrogênio e o cloro são as pontas, né, aqui as extremidades, tá? Então vai ficar assim, cloro com carga negativa e o hidrogênio com carga positiva, tá? Aqui o NH3 também, ó, 3 átomos de hidrogênio, tá? E o nitrogênio acaba atraindo, né? Então a carga negativa maior aqui para o nitrogênio. Então com isso essa molécula ela é também polar, né? Tem cargas positivas e negativa polar. Aqui fala, né, geometrias variadas das moléculas polares, né? SO2 é angular, olha só, tá aqui, angular. CHCl3 é tetraédrica e NH3 piramidal, triangular. Aí a seta roxa indica o momento dipolar resultante das moléculas, representação, tá? Então é isso aí. Já a distribuição simétrica de dipolos elétricos ao redor de um átomo central, ó, resulta no momento dipolar igual a zero. A classificação das moléculas como apolares é observada em dióxido de carbono, né, que é o CO2. Olha só, ele tem uma geometria linear, tá? Ó, geometria linear. A gente estava até vendo, né, nas páginas anteriores. O carbono está aqui no meio, o oxigênio, os oxigênios aqui na ponta, né? E acaba atraindo os elétrons para cada oxigênio aqui, né? Então ele fica negativo e aqui também vai ficar negativo. Então é uma força para o oxigênio, tá? Ele puxa, né, do carbono. E o
O carbono, nesse caso aqui, claro, ele é positivo, mas como há uma força, pensa só, como se fosse uma pessoa puxando aqui desse lado e uma outra aqui puxando desse aqui. Mesma intensidade. Não vai dar igual a zero? Vai dar uma força igual a zero. Tá ok? Pensa num grupo de pessoas puxando aqui e outro. Um grupo não, uma pessoa puxando aqui e a outra com a mesma força. Você não vai para lugar nenhum, fica igual a zero. Tá? Esse aqui, claro, é o momento dipolar, né? E aqui, né, nós temos o CCl4, beleza. O carbono está aqui no centro, né? E o 4 cloros, né, ao redor. Olha só. O cloro, né, ele está puxando, claro, ele é mais eletronegativo. Ele puxa esses elétrons, né, para cada lado. Pensa como se fosse 4 pessoas puxando aqui, ó. Uma está puxando para cá, a outra mais para cá e outra aqui e outra lá e outra para cima. Também vai dar igual a zero, tá? O momento. Você não vai para lugar nenhum, tá? Nenhum ganha. Então aí nesse caso aqui, ela é apolar. Você pode ver, ó, que as extremidades, ela é toda negativa. Não tem um polo positivo. Aqui está positivo, né? Porque como puxa, né, o cloro do carbono, ele fica com uma densidade menos elétrica, né, negativa. Então por isso que ele fica um pouco mais positivo. Mas ele não é polar, tá? Por quê? Por causa dessas forças aqui, ó. Essas forças elas anulam, tá? Então não há polaridade. Nesse outro caso também é a mesma coisa, BF3, né? O boro está aqui no meio e o F, né, do flúor está puxando. Cada um está puxando para um lado aqui, ó, para um ângulo. Nesse caso não há uma polarização, fica igual a zero, né? O momento dipolar fica igual a zero. Então essa molécula também ela é apolar. Ó, a simetria da disposição de cargas das moléculas de CO2 é linear, tetaédrica, né, do CCl4 e BF3 trigonal plana, resulta no momento de força, né, resultante igual a zero.